Sejam bem-vindos à nossa aula de número 6 do nosso curso de HTML e CSS. Na aula de hoje eu vou falar sobre quebras de linha e parágrafos em HTML. Maravilha? Então, bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Comunidade Code. Meu nome é Rafael Triolo e eu sou programador sênior há mais de 15 anos. E eu adoro falar sobre tecnologia e, acima de tudo, eu adoro falar sobre programação e trazer valor para você. Então, se você está curtindo meus vídeos, se você está passando por aqui, não deixa de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar. Isso me ajuda demais a trazer cada vez mais conteúdo para você, beleza? Então, como de costume, eu vou compartilhar aqui minha tela para ficar muito mais fácil da gente poder ver. Perfeito? Acho que vamos criar aqui uma pasta. Curso, vou colocar aqui sim, curso underline HTML underline CSS, beleza? Só para ficar mais fácil da gente poder, só para ficar mais fácil para a gente se organizar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui. Olha só que legal, né? Eu não sei se vocês viram a aula anterior, que eu estava falando de instalação de ferramentas. Aqui eu estou utilizando o VS Code, né, o Visual Studio Code, e ele me permite fazer coisas desse tipo, ó. Clicar com o botão direito e eu colocar aqui, ó, abrir com code, né? O meu tá em inglês, enfim, acho que eu já falei aqui em outros vídeos. Vamos abrir aqui com code. Então, perfeito, ó, ele já criou um workspace aqui, né, um espaço de trabalho para mim. Aí eu vou pegar e vou criar um arquivo aqui, ó. Esse arquivo eu vou chamar de, sei lá, vamos colocar aqui index.html, tá? Uma coisa que é importante eu falar para vocês todo site ele começa pelo index, tá? Eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos, mas é importante eu reforçar que todo site é como se fosse um sumário, né? Você tem um index, né? E esse index é onde ele vai buscar todas as informações do seu site, entendeu? Aonde que ele vai buscar os arquivos, aonde que ele vai buscar toda a lógica começa pelo index, tá? Hoje, você pode ter index, o arquivo index.html, .php, então diversas linguagens aí, depende de como você está fazendo o seu site, tá? No nosso caso, a gente está fazendo em HTML, então vai ser index.html, beleza? Então, aqui no VS Code, como que a gente começa um arquivo em HTML? Se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo que você assista e eu vou deixar o cardzinho aqui aqui em cima, beleza? Então, ó, a gente coloca simplesmente HTML, ó, eu só coloquei assim, ó, só coloquei HT, aí se eu venho aqui com o teclado ou posso vir com o mouse, ó, seleciono aqui HTML5, ele já completa para mim, tá? Não vou entrar hoje nessa estrutura aqui, ó, nessa estrutura básica, porque eu já expliquei na aula anterior, perfeito? Bom, o título aqui nós vamos colocar aqui, minha primeira landing page. Opa, escrevi errado aqui. Landing page, certo? E agora, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou colocar aqui um P de parágrafo, tá? P de parágrafo. Qualquer coisa que você for escrever que seja um P, qualquer coisa que você for escrever que seja um parágrafo, ele vai ser representado pela tag P, ó. A tag P, ela é representada desta maneira, tá? Claro, você pode colocar textos de outras maneiras, porém o P, ele é mais recomendado, porque daí você já consegue deixar o texto mais formatadinho, parecido com o Word, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Esta é a minha primeira página, vamos colocar assim, página em HTML, beleza? Então vou colocar assim, tá? Eu vou salvar, né? Vou dar Ctrl S aqui para salvar. E para ficar mais fácil, eu vou na pasta aqui, eu vou abrir isso aqui no navegador. Tá vendo que tem aqui, ó? Vou abrir isso aqui no navegador. Só que eu vou dividir, eu vou tentar dividir aqui
com o código. Aí, perfeito. Então, eu vou dividir com o código para você ter mais, para você visualizar aí a parte, para você visualizar o código e como que tá ficando. Então, beleza. Eu tenho aqui, né? Eu tenho o meu parágrafo bonitinho e tal. A gente pode fazer uma coisa que é bacana, só pra gente também não ficar digitando aqui. Tem um sitezinho que eu vou deixar aqui no link da descrição, que é o Lorem Ipsum, que ele é um modelo de texto, que ele coloca várias palavras que não têm muito significado. Parece que é latim, mas eu de verdade não sei, mas assim, não tem muito significado, mas é só para a gente poder ilustrar aqui, ó. A gente vem aqui, eu quero gerar, eu vou gerar aqui um parágrafo, tá vendo, ó? E ele gera para mim, tá vendo? Então vamos copiar esse parágrafo aqui, vou dar o Ctrl C e vou simplesmente jogar aqui, tá? Ó, você tá vendo que aqui no site dele, né, no Lorem Ipsum, ele tá todo formatadinho. E aqui eu joguei, ó, ele fez toda essa miscelânea aqui, né? Então vamos salvar e deixa eu sair do Lorem Ipsum. Vamos salvar e vamos ver o que ele fez. Ó, o que ele tá fazendo aqui, né? Ele tá jogando o texto de acordo com o tamanho da minha tela. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui a minha tela, por exemplo, ó, vou aumentar a minha tela. Ele vai ocupar o máximo que ele conseguir, tá vendo? Isso aqui não tem formatação nenhuma. Ele está simplesmente colocando um parágrafo e ele está pegando o nível, toda a extensão do navegador disponível. Por exemplo, se eu colocar maior aqui, ó, ele vai pegar tudo, aí a hora que ele está fazendo a quebra de linha automática, certo? Mas e se eu quiser falar assim, não, olha, eu quero quebrar a linha aqui nesse ponto? Aí você pode estar pensando, pô, é simples, né? É só eu... Quer ver? Vamos colocar aqui. Cadê? Opa, tá difícil. Cadê? Aqui. Então é simples, né? É só eu vir aqui. É só eu vir aqui e falar, não, eu vou colocar aqui, eu vou apertar Enter. Sei lá, vou apertar mais Enter. E vou seguir fazendo isso. Quer ver? Olha lá. Maravilha. Vamos deixar aqui bonitinho. E vamos deixar aqui. É isso, ó. Vamos lá. Vamos. Pronto. Então, se eu deixar assim, teoricamente, tá bonito, né? Então vamos salvar. Vamos ver o que ele fez. Então ele não alterou nada. Em HTML... O que acontece? Quando você está fazendo um texto, né, você não pode contar com a quebra de linha automática. Porque, primeiro, você não sabe qual que é o tamanho da tela que o usuário vai acessar o seu site, né? E, às vezes, você quer mostrar um texto de uma outra maneira. Então, como que a gente faz isso? É aí que entra a parte da quebra de linha do título da nossa aula aqui. Que é, por exemplo, ó, toda vez que eu quero quebrar uma linha, eu simplesmente venho aqui e coloco a tag BR, ó, BR de break. Essa tag, ela pode ser representada desse jeito ou com perdão, aqui, ó, isso aqui ele já completou, mas ou assim, ó. Ele pode ser representada desse jeito ou daquele outro jeito, como você preferir. Eu prefiro desse jeito aqui, que é mais fácil e tal. E ele é uma tag única, né? É uma tag que ele tem um fechamento, uma abertura e fechamento único, quer ver? Aí agora o que vai acontecer? Ele vai quebrar exatamente aqui e o resto ele vai manter igual, ó. Tá vendo? Então, para toda vez que eu quiser fazer, eu vou colocar assim, ó. Se eu quiser a quebra igualzinho que tá aqui, eu posso colocar desse jeito, ó. Break. Tá vendo? Vai indo. Posso colocar assim. Aí ele vai quebrar exatamente. Ó, tá vendo que a outra aqui, essa daqui ele não quebrou. Mas eu não preciso dar Enter, tá? Isso é uma coisa importante. Eu posso simplesmente colocar aqui, ó. Tá vendo? Aí ele quebrou bonitinho pra mim. Então agora, independente do tamanho da tela, claro, né? Nós estamos falando assim também de mobile, né? Do celular. O celular é muito curtinho e aí ele vai espremer o texto mesmo para poder caber. Mas falando, tela de computador, tela de tablet, alguns tablets já tem uma resolução boa, ele vai manter esse padrão para mim, tá? Claro,
Mas eu posso também colocar, porque isso aqui é um parágrafo, né? Mas eu posso também colocar isso em outro parágrafo? Posso colocar em outro parágrafo. Simplesmente eu posso, sei lá, de repente eu quero que esse pedaço ele fique aqui em outro parágrafo. Então vou lá, ó, vou recortar aqui com Ctrl X. E aí eu crio uma outra tag P, tá? E coloco aqui, ó. Tá vendo que a tag P tá aqui bonitinho? Deixa eu fechar isso aqui. Tá vendo que a tag P tá aqui bonitinho. E aí, a partir do momento que eu salvar, ele vai criar um outro parágrafo para mim, tá? Isso é muito bacana, porque é engraçado, né? Assim, eu, quando tava no começo do código, né? Quando tava no começo, começando a programar, fazendo essas coisas aqui em HTML, eu dava diversos enters assim, ó. Eu falava, meu, não é possível, não tá dando certo. Tipo, dava vários enters e aí isso aqui não funciona, tá vendo, ó? Tá vendo que ele até, eu tirei o BR, né? Ele até voltou pra cá, mas o HTML não entende esses espaços aqui, ó. Entendeu? Ele só entende essas tags HTML, né? E ele processa texto, processa imagem, processa tudo. Porém, você tem que seguir algumas regrinhas aí para poder fazer sentido para você. Você poderia fazer o seguinte, que isso é até, nem sei porque que eu vou ensinar, mas isso aqui é uma gambiarra, que você poderia colocar assim, ó. E-comercial, NBSP. O e-comercial com NBSP é a representação de espaço, né? Que seria tipo assim, é uma representação de espaço, tá vendo? Então você poderia colocar vários espaços e tal, até ele quebrar, mas isso daí, gente, olha, é uma gambiarra que é muito melhor você fazer desse jeito aqui, colocando vários BRs, se for o caso, né? Ou, como a gente vai ver mais pra frente, você não precisa necessariamente colocar vários BRs, tá? Você tem tamanhos das coisas, que aí pelo tamanho você pode fazer a quebra, deixar bonitinho também, tá? Mas isso é mais pra frente, quando a gente entrar mais a fundo no CSS, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. E, de novo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. Isso é muito importante pra mim e muito importante também pra você, porque daí eu acabo trazendo, conforme tem mais curtidas, mais coisas, eu acabo trazendo cada vez mais conteúdo de valor. Beleza? Valeu, obrigado. Um grande abraço.